E acho que está indo. Sim, agora está indo. Pode fazer um zoom ali, isso, para eu conseguir ver. Então pode. Tá conseguindo ver? Isso, igual que ontem, pode ler o A e o Começar a B. ler, né? Isso. Sim. O que você vai aprender com esse SOP? O que é o princípio de Pareto e por que ele é útil na publicidade programática? Como identificar os 20% de inventário que geram 80% da receita ou desempenho? Como usar dados em plataformas como o Google Ad Manager, GAN e Google Analytics GA4 para aplicar essa análise? Como aplicar filtros e criar relatórios simples para aplicar Pareto na prática? Como transformar essa análise em ações práticas para monetização? E B. Qual é o objetivo a atingir? Você será capaz de usar o princípio de Pareto para otimizar o seu inventário de mídia, focando em placements, formatos, audiências e dispositivos que mais geram resultado, economizando tempo e maximizando receita. Uhum. Beleza. Então, você já escutou anteriormente sobre o princípio de Pareto? Ou não? Não. Beleza. Então, esse vai ser um conceito novo que a gente sempre vai aplicar quando a gente vai fazer análise. Então, imagina que você tem uma pizza, tá? E essa pizza tem 10 fatias. Duas dessas fatias têm muito mais recheio que as outras. E, portanto, tipo, você prefere comer essas duas fatias, né? Então, Uhum. essas duas fatias representam o 20% do total, né? Porque o total são 10 fatias. Então, 10 fatias é o 100%, as duas fatias é o 20%, e o resto da pizza é o 80%, ou seja, as 8 fatias restantes. Então, como que a gente interpreta? Porque é mais uma interpretação. Você comeu duas fatias de 10 fatias no total, ou seja, o 20% que você comeu te deu a satisfação em comparação do 80% do resto da pizza. Então, a gente, com o princípio de Pareto, calcula a porcentagem, é, que faz todo o desempenho, o rendimento de um tudo, por assim falar. Uhum. Então, isso vai ficar mais claro. Pode ir um pouquinho mais para baixo. Então, aqui o exemplo. A gente tem os 10 pedaços da pizza, dois deles você consome e o resto você não consome. Uhum. Então, o 20% para você fizeram o 80% restante da sua satisfação da pizza. Né? Basicamente, como você calcula a participação, como você calcula a porcentagem de um pedaço referente a um tudo. Né? Uhum. Então, Sim. a gente tem aqui os 10 pedaços, que são o 100%, ou seja, é o tudo, 10 pedaços, né? Ou dois pedaços que você escolheu, que são o 20%, e os 8 pedaços, que são 80% restante. Então, uma parte pequena dividido pelo total igual gera o maior resultado ou maior desempenho. É onde a gente vai focar os esforços, né? Pode ir um pouquinho mais para baixo. Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente Uhum, tem todas essas fatias, certo? uhum, E tem esses 20% aqui. uhum. Mas é como se a receita desses 20% suprisse a receita de todos os 80% que Cor restou. correto, correto. Entendi. Portanto, na monetização, depois a gente vai ver aqui no exemplo, 20% dos espaços publicitários de um site, que a gente tinha falado, bloco de anúncio, a tradução é ad units, páginas, dispositivos, estão gerando 80% do resultado. Uhum. 20% dos compradores geram 80% dos lances. 20% das campanhas causam 80% do envio do tráfego para o site, né? Uhum. Então, quando a gente fala do princípio de Pareto, a gente precisa de fato focar nas 10 fatias de pizza, colocar o nosso esforço da mesma quantidade em cada uma dessas 10 pedaços, ou a gente foca o nosso esforço no que realmente está gerando o maior resultado, como por Sim. exemplo os 2 pedaços de pizza. Então, esse conceito é muito importante porque a gente vai fazer cálculos baseados no conceito de Pareto para a gente saber onde a gente foca mais os nossos esforços enquanto a otimização, estratégias e recomendações.
Beleza? Entendi. Então, pode continuar um pouquinho mais para baixo. E para o princípio de Pareto, a gente também pode utilizar outras proporções. Então, sempre o que é falado quando a gente fala de Pareto, a gente sempre fala de 20-80, né? Mas a Uhum. gente pode utilizar também 10-90, 30-70, 40-60, 50-50, inclusive, ou 15-85, né? 25-65, não sei se estou fazendo a conta certa. Mas no final, esses números, sempre uma parte pequena, mas o restante tem que somar 100%. Sim, Se vai mais de 100%, alguma coisa está errada no análise, ou nos números, ou na base de dados. Beleza? beleza. Então, vamos na parte 2, aplicando o Pareto na programática. Esses são só exemplos, pode ir um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais, um pouco mais. Ok, beleza. Pode subir um pouquinho. A gente vai ver exemplos na prática agora, então a gente pode pular essa parte dos exemplos. E vamos para a parte 3. O que fazer com isso? Pode ler as ações possíveis. Parte 3. O que fazer com isso? Ações possíveis. Monetização direcionada. Configure floor prices mais altos nas edge units mais valiosas. Otimização de layout. Mova as edge units mais lucrativas para o topo ou para posições mais visíveis. Redirecionamento de campanhas. Direcione mais campanhas diretas ou deals para os formatos com maior retorno. Desinvestimento. Reduza ou elimine o inventário que compõe os 80% que geram só 20% da receita. Isso. Então, basicamente, o conceito do Pareto vai ajudar a gente nos análises, também para a toma de decisões. Todas essas ações possíveis que estão no SOP é uma possível tomada de decisão baseado nos dados que a gente vai calcular e vai identificar segundo o conceito de Pareto, né? Então, voltando para o exemplo da pizza, quando a gente calcula uma porcentagem de um tudo, melhor dito, um pedaço de alguma coisa referente a um tudo, a gente tem aí uma porcentagem como resultado, certo? Então, a gente Sim, calculou 2 pedaços, 2 fatias de pizza referente a 10 fatias que eram o total. Então, o que essas 2 fatias representam? Representam o 20%, né? Então, sim. a gente calcula o Pareto com coisas que a gente consegue contar, beleza? E por que eu estou explicando isso? Porque a gente tem a próxima parte aí do SOP. Por que não podemos aplicar Pareto sobre o SPM? Pode ler ali pra gente. Porque o ECPM é uma média, não um valor cumulativo. Exato. Pode continuar com o exemplo aí. Isso aqui é euros, é? Oi? Isso aqui é moeda de euros ou o quê? Ah, sim, euros ali. Ah, São tá certo. exemplos. Uhum. Vamos entender com exemplos. Receitas, impressões ou cliques são quantidades acumuláveis. Se a Edge Unit A gera 100 euros e a Edge Unit B gera 50 euros, juntas geram 150 euros. Isso nos permite calcular facilmente quais Edge Units compõem 80% da receita total. O ECPM, que é receita dividido por 1.000 impressões, é uma métrica relativa, ou seja, representa a eficiência, não o volume. Isso. O SPM, para a gente ter o CPM, a gente tem que usar uma fórmula. E essa fórmula a gente usa, na verdade, que é receita dividido por 1.000 impressões multiplicado por 1.000. Então, é um cálculo que a gente faz. A gente não consegue calcular o Pareto ou uma porcentagem de algo que já é uma fórmula. Porque se a gente olha mais para cima, né? A gente, no exemplo da pizza, a gente utiliza pedaços, a gente utiliza fatias, que são unidades que você pode contar. E a partir dali que a gente gera uma porcentagem. No CPM não é assim, porque a gente utiliza uma fórmula, não é uma coisa que a gente pode contar.
Sim, Então, todas as métricas que a gente calcula, ou seja, que a gente utiliza a fórmula para chegar a elas, a gente não pode fazer cálculo do conceito do Pareto, porque a gente precisaria de unidades acumuláveis, que a gente não tem frente a uma métrica que é calculada por fórmula. entendi. Faz sentido? Faz sentido. Só tenho dúvida sobre como que vocês chegam a essa medida, por exemplo. Quais edge units elas formam os 20% e quais edge units são deliberadamente o restante, 80%? Essa pergunta é muito interessante e a gente vai fazer isso agora, beleza? Vamos fazer isso Certo. na prática. Então, vou só parar a gravação aqui, porque esse é um assunto independente. Sim. Peraí.